A classificação do Mundial de 2023 conta uma história, mas ela está longe de ser a melhor forma de classificar os pilotos da Fórmula 1. Todo ano a The Race cria o próprio ranking de pilotos. Sim, a gente assume o risco de irritar, ou talvez até agradar, os fãs de cada piloto. O ranking é baseado no desempenho de 2023. Não é um ranking de habilidade geral dos pilotos para dizer quem é o melhor ou o pior. É uma avaliação de como eles se saíram nos 22 GPs do ano. Levamos em conta a velocidade na classificação, habilidade na corrida, número de erros e outros fatores. O ranking reflete não a opinião de uma pessoa, mas da equipe de jornalistas de Fórmula 1 da The Race. A estreia de De Vries na Fórmula 1 não durou muito. Ele foi dispensado pela AlphaTauri depois de apenas 10 corridas. Foi uma decisão severa e impaciente. O fato é que, se De Vries tivesse causado uma impressão melhor, poderia ter ficado. A AlphaTauri estava mal na primeira metade da temporada, lutando com a instabilidade nas entradas nas curvas. Raramente marcava pontos, mas De Vries superou Yuki Tsunoda apenas 2 vezes em 12 tentativas, incluindo os 2 sprints, e não conseguiu marcar pontos. Sargent mostrou momentos de velocidade genuína. O problema é que esses momentos raramente tinham sequência. E ele errou muito. O americano marcou só 1 ponto no 10º lugar em Austin, depois que 2 carros foram desclassificados. Ele foi superado pelo companheiro de equipe, Alex Albon, em todas as sessões de classificação. Albon foi uma referência difícil, mas Oscar Piastri provou que novatos precisam de um desempenho melhor do que aquele de Sargent. Ele melhorou ao longo do tempo. Las Vegas foi o melhor fim de semana dele, se classificou em 6º e teve uma corrida sólida. Mas ele precisa manter essa consistência em 2024 ou a paciência da Williams vai acabar. Joe melhorou na segunda temporada na Fórmula 1, mas não o suficiente. Ele superou o companheiro de equipe Valtteri Bottas apenas 6 vezes. Apesar de alguns bons desempenhos, como o 5º lugar no grid da Hungria, ele teve dificuldades para tirar o máximo do carro em uma única volta. A Espanha foi o melhor fim de semana dele. Terminou em 9º, mas foram poucos GPs assim. O problema é que, com o início promissor em comparação com Bottas no ano passado, Joe não conseguiu dar sequência em 2023. Então, precisa melhorar no ano que vem. Magnussen foi bem só nos circuitos de rua, onde conquistou todos os 3 pontos, com 10º lugares na Arábia Saudita, Miami e Singapura. Fora isso, ele não chegou nem perto do ritmo de classificação de Nico Hülkenberg. As características do carro em entrada de curva atrapalharam e ele não conseguiu atacar as curvas nos freios. Como o próprio Magnussen disse, a Haas transformou o estilo de pilotagem, que são pontos fortes dele, em fraquezas. A Haas era um pesadelo em termos de degradação dos pneus. Então Magnussen não tinha muito o que fazer nas corridas. Mas as chances de pontuar nos circuitos ortodoxos foram arruinadas pelo ritmo fraco na classificação. Ele foi melhor nas corridas do que na classificação em relação a Hülkenberg. Na volta à Fórmula 1, Ricciardo só teve 7 GPs. A sequência ainda foi interrompida pela lesão na mão, que o fez perder 5 fins de semana. Embora ele tenha impressionado no México, o resto da meia temporada ficou aquém. Yuki Tsunoda levou vantagem em termos de ritmo. Mesmo que isso nem sempre aparecesse nas tabelas de tempo, Ricciardo precisa reverter isso no ano que vem. Mas o que importa é que Ricciardo não foi a sombra pálida de um piloto, como aconteceu na McLaren em 2022. O australiano está bem classificado nesse ranking, mas estaria melhor se tivesse tido uma temporada completa. Ele cumpriu a missão de revitalizar a carreira na Fórmula 1 e precisa seguir adiante em 2024. A temporada de Stroll começou com muita garra. Ele ficou em 6º no Bahrein, apesar de não ter feito testes de pré-temporada. Ainda sofreu lesões no acidente de bicicleta. Ele teve uma sequência sólida na primeira parte da temporada, embora muito abaixo do companheiro de equipe Fernando Alonso. Stroll lutava com a instabilidade na traseira da Aston Martin, o que destruiu a confiança dele. Foram 5 GPs sem pontos depois do intervalo de verão, o que inclui a ausência em Singapura após acidente na classificação. Stroll se recuperou e terminou a temporada com 3 boas corridas. 5º no Brasil e em Las Vegas e 10º em Abu Dhabi. Foi complicado se sobressair com a Alfa Romeo sendo em média o carro mais lento, mas o melhor trabalho de Bottas foi impressionante. A bem executada estratégia de 2 paradas rendeu o 8º lugar no Bahrein e no Qatar. Ele também teve várias boas atuações em corridas sem pontos, como Mônaco. Teve má sorte também, como na primeira curva de Las Vegas, onde tinha largado em 8º. Houve também fins de semana em que Bottas parecia um pouco abaixo. Isso prejudicou a classificação e impediu Bottas de conquistar mais alguns pontos em uma temporada bem difícil.
Lawson transformou a carreira dele ao aproveitar a oportunidade como substituto. Isso deve garantir uma vaga a ele no futuro na Fórmula 1. Infelizmente, ele teve apenas 5 fins de semana para se apresentar, o que impede de subir neste ranking. Ele lidou bem com a pressão da estreia sob chuva em Zandvoort. Depois, ele causou grande impressão na Itália, Singapura e Japão, conquistando os primeiros pontos na Fórmula 1 com um 9º lugar em Marina Bay. A curta passagem terminou mal no Qatar. O próprio Lawson disse que foi decepcionante terminar a série de corridas assim. Se esse ranking se baseasse só na classificação, Hülkenberg ficaria lá em cima. O problema é que, apesar de chegar ao Q3 8 vezes, ele não repetiu a dose nas corridas. A rápida degradação dos pneus da Haas VF23 atrapalhou, mas Hülkenberg aproveitou algumas oportunidades usando pneus slick, como o 7º lugar na Austrália e o 6º na sprint chuvosa da Áustria. Ele enfrentou situações complicadas nas corridas, o que dificultou causar uma boa impressão. Ainda assim, no contexto geral, ele superou o companheiro de equipe Kevin Magnussen. No final, Hülkenberg fez um bom trabalho apesar das dificuldades. Ranquear Pérez tão mal parecia improvável depois do excelente início de temporada. Ele venceu na Arábia Saudita e no Azerbaijão, mas parou por aí. É simples assim. Quando você está dentro de um carro capaz de vencer 21 das 22 corridas, mas só consegue aparecer na primeira fila 6 vezes e fazer 9 pódios, a sua temporada foi no máximo mediana. Como o próprio Pérez disse, a Red Bull dominou, mas foi um ano complicado para ele. Ok, o mexicano foi vice-campeão mundial, e a gente sabe que ele lutou com as características de pilotagem durante grande parte da temporada, mas ele poderia ter feito muito melhor do que fez. Tsunoda teve de longe a temporada mais forte dele na Fórmula 1. Ele superou em ritmo seus companheiros de equipe e quase levou a AlphaTauri ao 7º lugar no Mundial de Construtores. Ele impressionou no começo do ano, quando a AlphaTauri estava no pior momento. Ficou em 10º ou 11º nos 5 primeiros GPs do ano. Depois, quando o carro estava mais competitivo, o japonês pontuou em 3 das últimas 5 provas. O problema foram os erros. Na Espanha, ele fez uma ótima prova, mas foi punido depois de jogar Zhou para fora da pista, o que o tirou da zona de pontuação. No México, poderia ter faturado o 5º lugar, mas bateu com o Piastri. Ele ainda rodou no início do GP de Interlagos. Mas, no geral, Tsunoda evoluiu a ponto de ser o 2º melhor dos 5 pilotos da Red Bull. Ocon foi a estrela do fim de semana de Mônaco, onde ele conquistou o 3º lugar. E ainda teve ótimas atuações na Arábia Saudita, Espanha, Canadá, Singapura e Las Vegas. Por outro lado, ele foi irregular na segunda metade da temporada, quando pareceu perder espaço para o companheiro Pierre Gasly, que passou a ser o mais rápido da equipe. Ocon lamentou a má sorte nas últimas provas do ano. Ok, ele deu azar algumas vezes, mas o melhor desempenho do companheiro de equipe deixou Ocon fora do top 10. Gasly começou a temporada um pouco desconfortável com as características da Alpine, mas conseguiu andar em pé de igualdade com Ocon em termos de desempenho. A dupla se equiparou em ritmo na classificação, com apenas 8 milésimos de diferença em média, embora a favor de Ocon. Na segunda metade do ano, Gasly começou a se firmar sobre Ocon e a melhorar em termos de ajuste do carro. Ele conquistou o 3º lugar no sprint de Spa e na Holanda, mas o melhor trabalho foi no final da temporada. Ele teve um excelente fim de semana em Austin, terminando em 6º. Por isso, Gasly tende a ser o líder da Alpine em 2024. Russell classificou 2023 como uma das piores temporadas da carreira em termos de resultados. Ele descreveu como uma temporada desorganizada e confusa. E Russell tem razão. Ele errou muito, como na saída de pista em Mônaco, que custou o pódio. Ele bateu no Canadá e na última volta em Singapura. E ainda se chocou com Verstappen em Las Vegas. Mas também houve pontos positivos. Em ritmo puro, ele estava empatado com Lewis Hamilton. Daí veio certa má sorte, especialmente na Austrália, onde foi prejudicado por uma bandeira vermelha e depois por uma falha de motor. Ainda assim, a campanha foi boa em termos de performance, só não se concretizou como deveria. Russell tem sim que assumir parte da culpa pelo desempenho. Pelo status de novato, Piastri é julgado de um jeito um pouco diferente. Como era de se esperar, a temporada foi de altos e baixos. No geral, ele se mostrou rápido e bastante à vontade. Desde o início, a velocidade era evidente, mesmo quando ele não encaixava uma boa volta na classificação. Foram algumas provas discretas do início, mas Piastri começou a causar boa impressão, principalmente depois que a McLaren introduziu atualizações importantes. Ele merecia o pódio em Silverstone, mas acabou perdendo devido ao timing do safety car.
Ele conquistou o segundo e o terceiro lugares, além da vitória na sprint do Qatar. O principal déficit em relação a Lando Norris foi no ritmo de corrida, algo que ele precisa melhorar, mas a temporada de estreia foi ótima para Piastri. Sainz foi o melhor piloto em 3 GPs depois da pausa de verão. Ele ficou em quinto em Zandvoort, fez pole e venceu em Singapura e ficou em segundo em Monza. Excelente trabalho, apesar de Charles Leclerc ter sido o piloto mais rápido da Ferrari. Também houve fases irregulares da temporada de Sainz, com um fim de semana ruim em Baku, um erro na relargada na Austrália e um fim difícil em Abu Dhabi. Mas, no geral, ele fez um excelente trabalho pela Ferrari e dificultou a vida de Leclerc. Albon levou sozinho a Williams ao lucrativo 7º lugar no Mundial de Construtores. Ele extraiu o melhor do carro, que era um dos mais fracos do grid. Ele fez 27 dos 28 pontos da Williams e foi de longe o melhor piloto do pelotão de trás. Como mostra o ranking, ele foi um dos melhores pilotos do ano, já que muitas vezes desafiou a ordem competitiva das corridas, como no Canadá, onde ele segurou o mais rápido Ocon. Exceto pela Austrália, onde bateu depois de largar em sexto, Albon cometeu poucos erros e atraiu a atenção de algumas equipes que já começam a pensar em pilotos para 2025. Hamilton chegou bem perto de ser vice-campeão mundial, com base mais na série de boas atuações do que em alcançar os patamares de que é capaz. Isso se deve ao caprichoso Mercedes W14, que impediu Hamilton de render o máximo que pode. Ele admite que a classificação foi muitas vezes desafiadora pela falta de confiança da traseira do carro. Houve momentos de melhora, como em Austin, onde ele foi bem, mas acabou desclassificado por desgaste ilegal da prancha. Mas em ritmo de volta única, os dois pilotos da Mercedes ficaram equiparados. O experiente Hamilton teve poucos fins de semana ruins. O ponto baixo foi o Qatar, onde ele fechou Russell e saiu da corrida. Apesar dos tropeços, ele continuou acumulando pontos. Mas Hamilton teve um fim de temporada apagado, com o 8º lugar no Brasil, 7º em Las Vegas e 9º em Abu Dhabi. Ele contava os dias para se despedir do W14. Mas, nas raras ocasiões em que a Mercedes funcionou bem, Hamilton lembrou a todos que a magia ainda está lá. Apesar de haver questionamentos sobre erros na classificação, partindo do próprio Norris, ele se destacou nas provas em 2023. Foram 7 pódios, mas ainda sem a primeira vitória tão esperada. Piastri conseguiu desafiar Norris na classificação. Dito isso, a McLaren também era um carro complicado. Então, é difícil saber quantos dos erros de Norris na classificação foram por conta dele e quantos foram devido aos desafios de pilotar um carro no limite. Mesmo assim, Norris foi o piloto mais rápido na classificação e principalmente na corrida. Em termos de stints, ele gerenciou melhor os pneus quando o desgaste era um desafio, conseguindo regularmente o melhor resultado possível. Leclerc parece só ter se encontrado nas últimas provas. O ápice no ano veio depois que a Ferrari introduziu uma atualização no assoalho em Suzuka, o que deixou Leclerc mais à vontade no carro. Mas a temporada foi mais do que essa reta final. Sainz levou vantagem por algum tempo por se adaptar melhor ao carro saindo de frente. Mas, no geral, Leclerc foi o piloto mais forte da Ferrari. Ele também teve um bom início de temporada no Bahrein e na Arábia Saudita, mas foi prejudicado por problemas de confiabilidade e punições. Apesar de ter tido fins de semana ruins, como Espanha, Miami e Austrália, Leclerc fez 5 pole positions, além de ótimas corridas. Alonso debochou das preocupações da Alpine sobre a idade dele ao fazer um ano magnífico pela Aston Martin. Foram 8 pódios e algumas das atuações mais inteligentes e bem executadas da temporada. A forma como ele superou Pérez na briga pelo 3º lugar nas voltas finais de Interlagos foi um exemplo do que Alonso entregou nas provas. Ele continua sendo um dos pilotos mais inovadores e improvisadores em disputas. Mesmo quando a Aston Martin não foi bem, como em Monza, o espanhol conseguiu extrair o que podia do carro. Houve também frustrações, como o fim de semana difícil no México. Ele também subestimou a baixa aderência da primeira curva de Las Vegas. Mas, no geral, Alonso foi uma força consistente. Sim, o Red Bull RB19 dominou o ano, mas Verstappen usou o carro de forma requintada para vencer 19 das 22 corridas. A comparação com o Pérez indica que pilotar o RB19 não garante uma sequência de vitórias. A habilidade de Verstappen para lidar com um carro rápido, mas complicado, é comparável à de Michael Schumacher. Foi essa capacidade que permitiu à Red Bull extrair cada vez mais velocidade do carro. Ele foi um mestre na gestão de pneus,
foi eficiente na classificação, mesmo quando o aquecimento de pneus trouxe problemas, e errou pouco. Andar na frente facilitou a vida de Verstappen, mas ele fez de tudo para conseguir isso. A maneira como aproveitou cada oportunidade abrilhantou a temporada do holandês.